Origens, a hierarquia divina, o demiurgo e o surgimento do ser humano. Estive muitas vezes me perguntando, afinal quem somos nós, para que e por que estamos neste mundo de miséria, cercado por seres que tentam se passar por deuses e vivem infernizando nossas vidas. A verdade é que é muito difícil mudar uma ideia de divindade que está enraizada em nossa mente desde o início de nossas vidas. Toda a história de nossa criação se comporta como uma grande fábula, uma alegoria sem fim. Se você que está vendo esse vídeo já se desanimou logo de início, então mantenha calma e veja até o final, pois pode ser também muito importante para você. Para termos conhecimento de causa, é preciso que saibamos de tudo, mesmo que parte desse tudo não seja interessante para nós individualmente. Todo o conteúdo aqui apresentado está fundamentado em livros históricos e, também, na própria Bíblia. Para termos uma ideia, ainda de longe, sobre a criação humana, é necessário que tenhamos conhecimentos em algumas áreas aparentemente distintas, mas que estão intimamente ligadas, como por exemplo a alquimia, a mitologia, entre outros, e, além é claro, de toda a história da Bíblia. Os humanos na época de Jesus, ainda carregavam em suas mentes a ideia de um Deus de Abraão, Deus de Jacó, o que foi implantada desde muitos tempos, desde o início de nossa criação. Isso acabou dando origem a uma devoção enraizada a um Deus cruel e vingativo que se valia de massacres e holocaustos. E a população estava muito acondicionada a isso. E uma mudança repentina poderia deixá-los atordoados e sem entender qualquer coisa. Por esse motivo Jesus não poderia de imediato mostrar que seus discípulos e toda a sua geração passada seguiram um Deus falso e cruel, pois as pessoas cujos costumes já eram parte de suas vidas, jamais compreenderiam uma mudança repentina. E uma mudança rápida e tão radical poderia trazer uma série de distorções nas mentes daquela população. Aqui eu faço referência a alguns livros apócrifos e livros da própria Bíblia. Aprendamos a entender que o Deus do Velho Testamento é o único Deus, o Criador e responsável pelos humanos na Terra. Em parte, sim. Mas precisamos saber o lado verdadeiro dessa história. O Deus que conhecemos no Velho Testamento é oriundo de uma linhagem de anjos que surgiram do grande anjo, o divino iluminado, o autogerado, que surgiu do primeiro éon que teve sua origem por causa de um ser infinito sem começo. De acordo com Jesus e os demais livros, hoje considerados apócrifos, nós somos criação de um Deus do caos, ou seja, o Deus da Terra, o fundador, o criador da Terra. Quando o eterno, inominável, o antepassado, o sem começo, que de sua emanação, surgiu o primeiro éon, uma nuvem de glória que dela surgiram outros éons. E desses éons surgiram anjos que criaram outros milhares de anjos que também criaram anjos. E, entre esses anjos estava o Elohim, o Deus que se afastou dos éons divinos e se uniu à matéria, se rebelando contra a sua própria natureza divina. Depois disso, então, esse Deus criou a terra e os seres humanos, cujo propósito seria servi-lo como escravos e captação de energia. Para entendermos melhor esse conteúdo, vamos ver o que nos diz a Wikipédia sobre o éon. O termo éon e na mitologia gnóstica são para designar a série de poderes espirituais evoluídos por emanação progressiva do ser eterno, e que constituem o mundo espiritual, pleroma ou invisível. Nos sistemas gnósticos, a hierarquia dos éons são reconhecidas como uma mistura de elementos platônicos, mitológicos e cristãos. Há sempre o éon primitivo e perfeito, um manancial de divindade e um coeterno éon companheiro. Destes emana um segundo par, que, por sua vez, geram outros, geralmente em cisígias, ou em grupos de pares, em consonância com a ideia egípcia de casais divinos. Uma dessas éons inferiores, desejando conhecer o incognoscível, não conhecível, penetra os segredos do éon primal, trazendo desordem para o mundo éon. Então este é exilado e traz um éon muito imperfeito, que, sendo indigno de um lugar no pleroma, traz a centelha divina para o mundo inferior. Depois segue-se a realização do universo material. E aqui então é criado o mundo material como conhecemos e os seres humanos. O éon Cristo restauraria a harmonia no mundo dos éon, curando a doença no mundo material em consequência da catástrofe ocorrida na ordem ideal. O éon Cristo dá ao homem o conhecimento que irá resgatá-lo do domínio da matéria e do mal. Éons são as emanações do ser maior, o antepassado, o não gerado. Éon, éon ou ainda éon, na mitologia gnóstica,
São entidades emanadas de Deus, geralmente em pares, ou cisígias e que existem no pleroma. Seus nomes frequentemente denotam atributos mentais ou espirituais como pistis, fé, sopia ou protenoia previsão, ou ainda conceitos importantes do gnosticismo como o antropos homem, ou pneuma, espírito. O éon mais comum na mitologia gnóstica é sopia. Frequentemente um éon está envolvido na criação da humanidade conferindo espírito aos seres humanos, contra o desejo do demiurgo e seus arcontes que tipicamente criam a alma e o corpo, como os gnósticos acreditavam que seria o início de todas as coisas. Valentim, teólogo gnóstico do período do cristianismo primitivo, assumiu como o início de todas as coisas, o ser primal obitus, o ser supremo, mônade, o uno, o absoluto aion, o perfeito aion, que depois de séculos de silêncio e contemplação, deu origem a outros seres por um processo de emanação. A primeira série de seres, são os aions e eram 30 em números, representando 15 cisígias, ou pares. Vamos agora dar uma olhadinha no Apocalipse de Adão. Origens. Aqui Adão passa seus conhecimentos para Sete, seu filho. Quando Deus me criou da terra, juntamente com tua mãe Eva, passeávamos eu e ela na glória que ela havia enxergado no éon do qual viemos. Ela me ensinou uma palavra de conhecimento do Deus eterno. Assemelhávamos-nos aos grandes anjos eternos. Comentando. Aqui nos dá a entender que o Deus que criou Adão e Eva, criou apenas a parte física, a matéria carnal. O espírito era oriundo do eterno, do não gerado. Continuando. Éramos, com efeito, maiores do que o Deus que nos havia criado e do que as forças que com ele estavam, e que nós não conhecíamos. Então, irado, o Deus arconte dos eons e das forças dividiu-nos, tornamo-nos 2 eons e desse modo a glória, que habitava em nosso coração, abandonou a mim e a tua mãe Eva, e com ela, a glória, se extinguiu o primeiro conhecimento que aflorava dentro de nós. Comentando. Aqui podemos observar que o ser humano seria, talvez, um ser andrógeno, não no sentido de ser uma dualidade como alguns pervertidos preferem identificar, mas onde haviam 2 partes divinas que até então eram unidas em uma só parte. Isso poderia ser identificado como 2 reinos que se fundiam em um só corpo. Poderiam ser a sabedoria e o conhecimento, ou a glória e a luz, etc. Tudo isso resumido no Espírito, ou seja, a centelha divina. No Evangelho de Judas, quando os discípulos de Jesus perguntam onde ele esteve quando os deixaram, Jesus disse que esteve em outras gerações. Pode-se entender que ele esteve em outros eons, em outros reinos. Então, Adão e Eva foram separados do corpo a que habitavam e assim perderam suas capacidades como seres divinos. Quando em Gênesis diz que ambos abriram os olhos e perceberam que estavam nus, isso pode nos fazer entender que eles foram separados e então puderam se ver isoladamente, e perderam a luz da harmonia e da união divina. Continuando. Apocalipse de Adão, Eva, Set. Ela abandonou-nos e entrou em outro grande eon e em outra grande geração que não tinha provindo da éon do qual nós viemos, eu e Eva, tua mãe. E ele, o conhecimento, entrou na semente dos grandes eons. Por este motivo eu mesmo te atribuí o nome daquele homem que é a semente da grande geração que dela deriva. Comentando. Observem que aqui Adão e Eva são separados do conhecimento, ou seria do espírito do verdadeiro Deus eterno, e então eles passaram a se submeterem aos desejos do Deus que os criaram e foram instruídos nas obras mortas como homens, ou seja, as obras da matéria. E serviram com temor e como escravos ao Deus que os havia criado. Continuando. Desde aquele dia, o conhecimento eterno do Deus da verdade se afastou de mim e de tua mãe Eva. Desde então fomos instruídos sobre as obras mortas, como homens. Então conhecemos o Deus que nos havia criado, porque não éramos estranhos às suas forças, e servimos-lo com temor e em escravidão. Após estes acontecimentos o nosso coração mergulhou em trevas. Então no pensamento de meu coração adormecido eu vi 3 homens à minha frente, mas não pude reconhecer-lhes o aspecto. Com efeito, eles não pertenciam às forças do Deus que me havia criado. Em sua glória eles eram maiores do que tais forças. Comentando. Adão fala para seu filho Sete que o Deus que o criou e que eles serviam era apenas um usurpador, pois, percebendo que ele antes de ser separado, mantinha contato com o divino, com o conhecimento do eterno Deus, então ele resolveu separá-los. Da então,
Esse conhecimento divino os abandonou. Aqui aparece em sonho para Adão 3 seres que são superiores ao Deus que criou ele e Eva. Continuando, estes homens falaram e disseram-me: Adão, acorda do sono de morte. Ouve-nos a propósito do elmo e da semente daquele homem no qual se instalou a vida que se afastou de ti, de tua companheira Eva. Ouvidas estas palavras daqueles grandes homens que diante de mim se encontravam, nós, eu e Eva, suspiramos em nosso coração. Mas o Senhor, o Deus que nos havia criado, apareceu diante de nós. Disse-nos: Adão, por que suspirais em vosso coração? Não sabeis que eu sou o Deus que vos criou? Insuflei em vós um sopro de vida para que fosseis alma vivente. Nossos olhos então se nevoaram. O Deus que nos havia concebido criou-de-se um filho de Eva, tua mãe. Por causa desta concepção, comentando como poderíamos explicar isso. No finalzinho desse trecho, teria o Deus que criou Eva gerado um filho dele mesmo com sua própria criação Eva. Continuando, depois meu pensamento foi contaminado e, na minha loucura, experimentei um doce desejo por tua mãe. Então o vigor do nosso eterno conhecimento nos abandonou, e adveio-nos a fraqueza. Comentando, imagino que depois de Eva ter gerado um filho de seu próprio Deus, seu Criador, Adão passa a desejá-la também. Teria Adão por esse motivo provado também desse desejo carnal? Aqui nos leva a acreditar mais uma vez que o fruto proibido poderia mesmo ser o desejo material pelo prazer carnal, levando a criação à perda de sua luz divina, do conhecimento e da sabedoria do Espírito Eterno. Continuando, em consequência, os dias da nossa vida tornaram-se breves. Reconheci assim ter caído em poder da morte. E agora, meu filho Sete, revelar-te-ei o que me deram a conhecer aqueles homens que há pouco vieram à minha presença, Noé e sua geração. Então Noé dividirá toda a terra pelos seus 3 filhos, Cão, Jafete e Sem. A eles dirá: ouvi, meus filhos, as minhas palavras. Eis que dividi a terra entre vós. Agora, porém, serviu o Criador, com temor e em escravidão, ao longo de todos os dias da vossa vida. Que a vossa semente não se afaste da presença do Deus Onipotente. Então Sem, filho de Noé, dirá: a minha semente será do teu agrado, assim como da tua força. Sela com a tua mão forte, com o temor divino e com um mandamento, para que toda semente de mim saída não se afaste de ti do Deus Onipotente, mas o sirva humilde e temerosamente com o seu conhecimento. Comentando, vemos que aqui Noé também repete as mesmas palavras de Adão ao passar o conhecimento para seu filho Sete. Noé pede aos seus filhos que sirvam o Deus, o seu Criador, com temor e em escravidão ao longo de todos os dias de suas vidas. Continuando, últimos choques entre as duas gerações. Pela terceira vez tornará a passar, com grande glória, o portador da luz do conhecimento para deixar atrás de si um testemunho da grande semente de Noé e dos filhos Cão e Jafete, para deixar atrás de si árvores frutíferas. Ele salvará suas almas do dia da morte, pois que toda criatura vinda à terra morta passa a estar sob o poder da morte. Mas todos os que meditam em seu coração sobre o conhecimento do Deus Eterno não perecerão, ainda que não tenham recebido o espírito desta autoridade soberana, uma vez que o receberão de um sábio anjo eterno. Descerá depois o grande portador da luz do conhecimento sobre a criatura morta que será destruída por obra da descendência de Sete. Ele executará prodígios e produzirá sinais para a confusão de suas forças e de seus arcontes. Então, abalado, o Deus das forças dirá: que forças é a deste homem, que é superior a nós? Consequentemente, uma grande cólera se manifestará contra aquele homem, e a glória se retrairá para o interior das casas santas por ele escolhidas para ela. Mas as forças não a enxergarão com seus olhos, nem verão o portador da luz. Então elas atormentarão a carne do homem sobre o qual desceu o Espírito Santo. Comentando, aqui provavelmente esteja falando de Jesus, uma luz superior aos deuses que comandam a terra, superior aos deuses do Antigo Testamento. Como sabemos, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e muito possessivo, onde tenta matar até seus seguidores por situações fúteis, como o prepúcio do filho de Moisés, por exemplo. Vejamos o que diz a Bíblia em Êxodo 4 e 24 a 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés. E disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então, ela disse: esposo sanguinário,
por causa da circuncisão. Continuando, palavras sobre a montanha, pelo contrário, serão levadas por seres angélicos e todas as gerações humanas não as conhecerão, porque elas se encontrarão numa elevada montanha, sobre um penedo de verdade. Portanto, as palavras da imortalidade e da verdade serão ditas àqueles que conhecem o Deus eterno com sabedoria de conhecimento e por intermédio do ensinamento eternamente advindo dos anjos, porque ele conhece todas as coisas. Estas são as revelações que Adão fez a seu filho Sete, e que Sete transmitiu à sua semente. Este é o conhecimento secreto que Adão legou a Sete, ou seja, o santo batismo de quantos têm o conhecimento eterno por intermédio da obra daqueles que nasceram pela palavra e dos imortais portadores da luz advindos da santa semente, Jesus, Mazereus, e Essediqueus, a água viva. Comentando, atentem para isso. Na verdade nós vivemos em um mundo de ilusões e mentiras onde somos compelidos de alguma maneira a acreditar em uma história montada e adorar a um Deus que nos subjuga a todo instante, testando inclusive a nossa capacidade de submissão e servidão. Assim como fez com Jó. Destruiu toda a sua vida social, matou toda a sua família e o deixou vivo sofrendo amarguras incalculáveis. Veja o que Deus fala para Moisés em Êxodo 4:21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Entenderam? Ele endurecerá o coração do Faraó para ele não entregar o povo de Israel que estava como escravos no Egito. Por quê? Qual a verdadeira intenção de Deus com isso? Claro, ele se alimenta de energia, emoções, e nós seres humanos produzimos muito esse tipo de energia. Seja através do sofrimento, da ira, do medo ou do amor. Tudo é energia. Tentem imaginar o sofrimento daquelas pessoas no Egito ao perderem seus filhos, quando vieram as pragas, as mortes de familiares, quando não tinham nada para comer e ainda sendo pressionados a trabalharem como escravos mesmo diante de tantas tragédias. Vamos ver agora o Evangelho de Judas. Um dia Jesus estava com seus discípulos na Judéia. Quando ele se aproximou de seus discípulos, eles estavam reunidos e sentados oferecendo uma oração de ação de graças sobre o pão, e Jesus riu. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, por que estás rindo de nossa oração de ação de graças? Nós fizemos o que é certo. Ele respondendo disse-lhes: Eu não estou rindo de vocês. Vocês não estão fazendo isto devido às suas próprias vontades, mas sim, porque é através disto que seu Deus será louvado. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho de nosso Deus. Comentando, aqui ao Jesus dizer porque é através disto que seu Deus será louvado, ele provavelmente quis dizer o Deus de Moisés, Abraão, o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus que pede para fazer sacrifícios de sangue para os humanos se redimirem de seus pecados. Prostrar ou se curvar diante de alguém, isso transmite a essa pessoa uma atitude de submissão, fraqueza e servidão. Continuando, Jesus disse-lhes: Como vocês me conhecem? Verdadeiramente eu digo a vocês, nenhum membro da geração das pessoas que estão entre vocês me conhecerá. E ouvindo isso, os discípulos ficaram enfurecidos e começaram a blasfemar contra Jesus em seus corações. Quando Jesus observou a falta de entendimento deles, disse-lhes: Por que se enfurecem? Por acaso Deus, que está dentro de vocês, provocou a fúria dentro de suas almas? Qualquer um de vocês, que sendo bastante forte entre os seres humanos e que puder manifestar o humano perfeito, se levante diante de mim. Todos eles disseram: Nós temos a força. Mas seus espíritos não ousaram ficar de pé diante de Jesus, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de levantar-se diante de Jesus, mas não pôde olhá-lo nos olhos. E Judas virou sua face. Judas disse-lhe: Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu és do reino imortal de Barbelo, e eu não sou merecedor de proferir o nome daquele que te enviou. Comentando, perceberam que aqui Jesus se refere ao Deus dos discípulos como sendo um Deus diferente do que ele prega. Digamos, talvez, que esteja querendo dizer que os discípulos ainda não haviam se desligado do Deus sanguinário do Antigo Testamento. Quando Jesus fala: Por acaso Deus, que está dentro de vocês, provocou a fúria dentro de suas almas, ele provavelmente se refere a um Deus vingativo e irado que se enfurece facilmente quando interpelado por alguém. Barbelo é a primeira emanação de Deus nas cosmogonias gnósticas.
Judas parecia ser o mais sábio entre os discípulos. Judas parece nos textos como aquele que irá livrar Jesus do corpo que o aprisiona. Judas é parte desse processo de salvação que culminou com o sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade. Sem Judas, provavelmente esse processo de salvação não teria sido um sucesso. E Judas, neste caso, pode ser apresentado como um herói, sendo mesmo incapaz de fugir de seu próprio destino, ou seja, a traição. Santo Irineu declara que apenas Judas, o traidor, conhecia a verdade como ninguém, e que por isso traiu Jesus. Jesus se refere à alma como uma criação do Deus do Antigo Testamento, o Deus de Moisés e Abraão. Na verdade, entendemos que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, sendo o espírito a centelha divina aprisionada na alma que habita o corpo humano. Continuando, Jesus fala com Judas particularmente, sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado. Jesus disse-lhe: afaste-se dos outros e eu lhe contarei os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito, pois outra pessoa substituirá, para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus. Judas disse-lhe: quando tu me contarás estas coisas, e quando virá o grande dia de luz amanhecer para a geração? Mas quando ele disse isto, Jesus o deixou, comentando. Jesus, ao se referir ao Deus que ainda era adorado pelos próprios discípulos, ele se referia a um Deus falso de quem os discípulos ainda não haviam se desligado por não compreenderem seus ensinamentos. Eles ainda adoravam o Deus de Moisés, de Abraão, o Deus que exigia sacrifícios. E Judas era o único que entendia suas palavras. Continuando, Jesus aparece novamente para seus discípulos. Na manhã seguinte, depois do que aconteceu, Jesus apareceu para seus discípulos novamente. Eles lhe disseram: Mestre, para onde foste, o que fizeste quando tu nos deixaste? Jesus disse-lhes: eu fui para uma outra geração grande e santa. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, o que é a grande geração, que é superior a nós e mais santa que nós, que não está agora nestes reinos? Quando Jesus ouviu isto, ele riu e disse-lhes: por que vocês estão pensando em seus corações, na geração forte e santa? Verdadeiramente eu digo a vocês que ninguém nascido deste Éon verá essa geração, e nenhuma hoste angelical das estrelas regerá aquela geração, e nenhuma pessoa de nascimento mortal pode se associar com ela. A geração das pessoas dentre vocês é proveniente da geração da humanidade. Quando seus discípulos ouviram isto, ficaram preocupados em espírito. Não puderam dizer uma só palavra. Jesus ensina cosmologia e ajuda sobre o espírito e o autogerado. Jesus disse: venha, para que eu possa lhe ensinar acerca dos segredos que nenhuma pessoa jamais viu. Pois lá existe um grande e ilimitado reino cuja extensão nenhuma geração de anjos jamais viu, no qual há um grande espírito invisível, o qual nenhum olho, de qualquer anjo, jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais compreendeu, e nunca foi chamado por qualquer nome. E uma nuvem luminosa lá apareceu. Ele disse: permita que um anjo nasça para ser meu criado. Um grande anjo, o divino iluminado autogerado, emergiu da nuvem. Por causa dele, 4 outros anjos nasceram de uma outra nuvem, e eles se tornaram criados para o anjo autogerado. O autogerado disse: permite nasça, e nasceu, e ele criou a primeira luminária para reinar sobre ele. Ele disse: permita que os anjos nasçam para servi-lo, e miríades, sem números, nasceram. Ele disse: deixe um Éon iluminado nascer, e ele nasceu. Ele criou a segunda luminária para reinar sobre ele, juntamente com miríades de anjos para servi-lo. Isso é como ele criou o restante dos Éons iluminados. Ele os fez reinar sobre eles, e criou para eles inumeráveis anjos, para assisti-los. Comentando aqui, como podemos observar, foram criados os anjos mais elevados, que de acordo com as suas necessidades, esses anjos também criaram outros anjos para serem seus assistentes, dando origem a uma hierarquia de anjos. Continuando, o cosmos, o caos, e o mundo inferior. A multidão constituída desses imortais é chamada de cosmos, isto é, perdição, pelo Pai e pelas 72 luminárias, que estão com o autogerado e seus 72 Éons. Nele o primeiro humano apareceu com seus poderes incorruptíveis. E o Éon que apareceu com sua geração, o Éon no qual estão a nuvem do conhecimento e o anjo, é chamado El. Depois disso dito, permita que os 12 anjos apareçam para governar o caos e o mundo inferior.
E veja, da nuvem apareceu um anjo cuja face relampejava com fogo e cuja aparência foi sujada com sangue. O nome dele era Nebro, que quer dizer rebelde. Outros o chamam Yaldabaoth. Outro anjo, Saclas, também veio da nuvem. Assim Nebro criou 6 anjos, assim como também Saclas, para serem seus assistentes. E estes produziram 12 anjos nos céus, com cada um recebendo uma porção nos céus. Comentando aqui, como podemos observar, foram criados inumeráveis anjos, os que deram origem ao cosmos. No cosmos foi gerado também o Deus que criou a raça humana. Ele é apenas um dos 12 anjos que governam o caos. Continuando a criação da humanidade. Então Saclas disse aos seus anjos: criemos um ser humano segundo a semelhança e a imagem. Eles moldaram Adão e sua esposa Eva, que é chamada na nuvem. Diz Zoe. Deus fez com que o conhecimento fosse dado para Adão e aqueles que estavam com ele, de forma que os reis do caos e do mundo inferior não poderiam controlar o conhecimento deles. Comentando aqui, eu imagino que quando diz, Deus deu conhecimento para Adão, refere-se ao momento em que Saclas, o demiurgo, aprisiona o espírito, a centelha divina no corpo por ele criado. Esse espírito é aquele que apareceu no cosmos como o primeiro humano incorruptível. Então, Saclas, o demiurgo, aprisiona esse espírito junto à alma no corpo humano criado por ele para dar entendimento, conhecimento e assim o ser por ele criado saber que deveria reverenciar ao seu Criador como seu Deus. Como o espírito era incorruptível, e provavelmente sabia o que estava ocorrendo com ele, sabia também que estava aprisionado em um corpo material. Então Saclas, o demiurgo, não estava contente, pois ele precisava de uma multidão para dela extrair suas energias. Foi aí que ele resolve separar as partes do espírito que ele havia aprisionado no corpo humano. Momento que estando separados eles percebem isso e se veem de forma diferente. Não se veem mais como um único espírito, mas sim, como indivíduos distintos desprovidos de sua luz divina. Mesmo que o demiurgo não possa ter controle algum sobre o conhecimento, mas assim ele consegue interferir de forma drástica no conhecimento humano. Continuando, frequentemente um Elm está envolvido na criação da humanidade conferindo espírito aos seres humanos, contra o desejo do demiurgo Saclas, e seus arcontes que tipicamente criam a alma e o corpo. Comentando, mais uma vez podemos observar que o espírito do Eterno habita o ser humano. O corpo e a alma são criações de Saclas, o anjo do caos. O que seria o corpo? Podemos dizer que o corpo é a parte material, a parte física do ser humano, ou seja, o veículo da alma e do espírito. O que seria a alma? A alma pode ser a parte do ser humano que se iguala às feras, aos animais irracionais, ou seja, se o homem for apenas corpo e alma, este seria uma fera selvagem, sem raciocínio e sem centelha divina. O que poderia ser o espírito? Bom, o espírito é a centelha divina, com ele somos capazes de raciocinar, pensar, articular ideias, cálculos e pôr em prática tudo isso. Somos capazes de sorrir, de ficar tristes ou alegres, somos capazes de amar. Continuando, vamos dar uma olhadinha no apócrifo Sofia de Jesus Cristo. Após Jesus ter se erguido dos mortos, 19 discípulos, 12 homens e 7 mulheres, foram para Galiléia, para a montanha que é chamada Divinação e Alegria. O Salvador apareceu lá para eles como um grande anjo luminescente, indescritível. Ele disse: paz para vocês. A minha paz eu lhes dou. Eles estavam maravilhados e com medo. O Salvador riu, e perguntou a eles: o que vocês estão pensando? Vocês estão perplexos? O que vocês querem saber? Felipe aventurou-se: nós queremos que você explique a realidade subjacente do universo e o plano divino. O Salvador respondeu: toda a poeira chamada humanidade, desde o início do mundo até agora, tem inquirido sobre a divindade. Quem ele é? Como ele é? Mas eles não o encontraram. Os mais sábios especularam sobre o mecanismo que comanda o universo e o seu movimento, mas eles não encontraram a verdade. Os filósofos disseram que ocorre de 3 modos diferentes. Eles não concordam. Alguns dizem que o mundo é autoconduzido. Outros acreditam na providência. Ainda outros dizem que é destino. Nenhum destes está sequer próximo da verdade, pois são criações do homem. Mas já que eu vim da luz infinita, e eu conheço a luz, eu estou aqui para contar a vocês sobre a natureza precisa da verdade. Tudo o que vem de si próprio é poluído,
já que é autocriado. A providência não tem sabedoria e o destino não discerne. Mas cabe a você saberem. Quem quer que seja digno da sabedoria irá recebê-la. Quem quer que tenha nascido do primeiro que foi enviado, é imortal no meio da mortalidade. Mateus disse a ele: Senhor, a verdade é encontrada somente através de você. Nos ensine então a verdade. O Salvador respondeu: aquele que é fantástico e indescritível. Nenhum chefe, autoridade, manipulador ou criatura do Gênesis do universo até agora conheceu aquele da primeira luz, exceto ele próprio, e aqueles para os quais ele se revela. Comentando: bom, aquele da primeira luz poderia ser o primeiro anjo, Ogdoad, porque o inominável, indizível não veio de luz alguma, ele é o antepassado, já existia antes de tudo. Então ele pode estar falando do primeiro anjo, Ogdoad, o autogerado. Continuando, ele prosseguiu dizendo: tudo que veio do perecível irá perecer, mas tudo que veio do imperecível não perece, mas se torna imperecível. Muitos se perderam e morreram porque eles não sabiam a diferença. Maria disse a ele: Senhor, se muitos se perderam e morreram, como nós iremos saber a diferença? O Salvador perfeito respondeu: renuncie ao domínio visível, encerre com as coisas visíveis, então se aproxime a partir do domínio do invisível, e a própria fonte do pensamento te revelará como a fé no invisível pode ser encontrada no domínio visível. Essas coisas que são do Pai não gerado. Quem tiver ouvidos, que ouça. Verdadeiramente, o Senhor do todo é mais corretamente chamado antepassado do que Pai, pois o Pai é, em princípio, progenitor daqueles que serão criados, mas já que ele não tem começo, ele é mais precisamente chamado antepassado. Observando a si próprio como se ele estivesse olhando dentro de um espelho interno, ele aparece para si próprio como Alto Pai Divino, o defensor daqueles sendo atacados, e o primeiro Pai não gerado existente. Ele é da mesma idade do antepassado, que é a luz antes dele, mas não da mesma habilidade. Depois apareceu a multidão inumerável de seres dinâmicos autoexistentes, todos gerados ao mesmo tempo e dotados com os mesmos poderes, vivendo nos reinos celestes. Eles são chamados a geração sobre a qual não há reino, e vocês são descendentes deles. Estes são também chamados crianças do Pai não gerado, Deus, Salvador, e Filho de Deus, cuja aparência está dentro de vocês. Agora ele é o incompreensível, repleto de glória imortal e alegria indescritível. Aqueles que pertencem a ele agora repousam nele e compartilham desta alegria, glória e júbilo dele. Até este momento tal coisa nunca tinha sido ouvida ou sabida, nem mesmo entre a multidão celeste e os mundos deles. Comentando: imagino que ao falar cuja aparência está dentro de vocês, ele se refira à centelha divina, ao espírito incorruptível do primeiro humano. Continuando, Mateus disse a ele: Senhor, Salvador, como a humanidade surgiu? O Salvador perfeito disse: saiba agora que o infinito que vivia antes do universo ser formado é o Pai autonutrido e autogerado. Ele é repleto de impressionante luminescência, de modo indescritível. No início, foi decidido que a aparência dele seria um grande poder. Imediatamente, a luz assumiu a aparência do homem imortal andrógeno, que é o Salvador. Através dele a humanidade tem a oportunidade de alcançar salvação. Estes serão auxiliados até o fim dos tempos pelo intérprete, que foi enviado para que eles possam acordar do esquecimento e escapar da pobreza causada pelos ladrões. Comentando: aqui, imagino, que se refere a Jesus, que ao surgir entre a humanidade, a luz assumiu a aparência do homem imortal andrógeno, refere-se ao Espírito, a centelha divina indivisível, ou seja, seu espírito estava completo e não dividido como foi feito por séculos ao espírito dos seres humanos. Continuando, a cônjuge dele é a grande Sofia, a qual ele destinou como agente na criação, através da qual o homem imortal apareceu, representando primeiro, divindade e reino, como revelados pelo Pai. Ele, deste modo, criou também um grande anjo para sua glória pessoal, que é Ogdoad. Ele tinha grande autoridade e poder para governar acima do universo da pobreza. Ele criou deuses, anjos, arcanjos, multidões inumeráveis, como uma comunidade celestial rodeando ele e o espírito de sabedoria, deste modo originando divindades e reinos. É por isso que Ogdoad é chamado Deus dos deuses e Rei dos reis. Então Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, quantas dimensões superiores, aeons, ultrapassam os céus.
O Salvador perfeito disse: Eu te abençoo porque você perguntou sobre os grandes reinos celestes elevados. De fato, suas raízes estão no infinito. Como eu disse antes, o alto progenitor criou 12 dimensões celestiais para seus 12 anjos. Todos estes eram perfeitos e bons, sendo a gnose cristã um conhecimento espiritual de um ser humano divinamente inspirado. Em geral, os gnósticos apregoavam possuir uma gnose que transcendia da eclesia, por responder a inquietantes perguntas, tais como: de onde o mal surgiu? Qual é a origem do cosmos? E como o homem se libertaria do diabo? Chadwick, 1967. A base do sistema agnóstico era dualista. O bem e o mal se digladiavam constantemente. Segundo o Gênesis gnóstico, um Deus Supremo havia dado origem ao cosmos e aos espíritos, eões, por meio de emanação. No entanto, os eões, ao quebrarem o pleroma, a comunhão entre Deus e os eões, afastaram-se de sua origem divina ao se unirem à matéria, própria do reino do mal. Assim, o mundo visível teria surgido por meio da obra do Demiurgo, o Criador, identificado como Jeová, o Deus do Antigo Testamento, ou mesmo como um leão decaído. Na história da salvação, Jesus Cristo teria sido um ser espiritual, éon, que assumiu um corpo aparente em Jesus de Nazaré. Ele havia sido encarregado de transmitir a verdadeira gnosis aos homens, ensinando-lhes o modo de se separar da matéria e de retornar ao mundo luminoso de Deus. Segundo Elaine Pageus, 2006, todas as seitas gnósticas eram dotadas de uma cerimônia de iniciação. Tal rito possibilitava uma transposição da pistis, fé, para a gnosis, conhecimento, visto que, se a verdadeira natureza do homem era divina, o ser humano deveria voltar à essência da divindade libertando-se da materialidade. No início da reunião gnóstica entre os iniciados, os membros tiravam a sorte para descobrir sua função dentro da cerimônia, pois criam que, se Deus governava todo o universo, tirar a sorte deveria exprimir a sua vontade. Quem fosse sorteado no dia poderia ser o bispo, outro, o profeta, outro, o mestre, e assim sucessivamente. Então, em vez de classificarem os membros em ordens hierárquicas, superiores e inferiores, eles seguiam o princípio de igualdade absoluta na comunidade, inclusive igualdade de gênero em alguns círculos gnósticos. A preocupação de Irineu com os cristãos gnósticos está, entre outros motivos, no fato de que eles, ao rejeitarem a matéria, desprezavam qualquer tipo de autoridade, instituição e tradição terrena, pois criam que o autoconhecimento era suficiente. Então, pelo que pude perceber, somos criação de um demiurgo, um Deus que fica irado facilmente, um Deus tirano e vingativo, que está sempre pondo à prova sua criação e exigindo nossa submissão e que o temem como se fossem seus verdadeiros escravos. Se fizermos uma busca na Bíblia pelo termo cólera, podemos observar que aparecerá uma grande quantidade de cólera, quando a cólera de Deus se acendeu contra os seus seguidores e, também, contra os outros. A Bíblia é repleta de fatos onde o Deus de Moisés, durante o êxodo do Egito, determina a matança de cidades inteiras incluindo animais, idosos, mulheres e crianças. Êxodo 4, 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Aqui Deus diz a Moisés que irá endurecer o coração do Faraó para que ele não libere o povo de Israel que eram escravos no Egito. Isso provavelmente seria para ele ter um álibi para mandar as pragas. Êxodo 4, 24 a 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então, ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Aqui Deus tenta matar Moisés simplesmente porque ele não circuncidou seu filho. Zípora, sua esposa, vendo que Deus ia mesmo matar seu marido, pega uma pedra aguda e corta o prepúcio de seu filho. Êxodo 32, 25 a 28. E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé o Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então, se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor:
o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Após Moisés voltar do monte onde estava com Deus, para pegar as pedras dos mandamentos, ele encontra alguns de Israel despidos. Arão, seu irmão, mandou despir aqueles que pediram para fazer o bezerro de ouro. E Moisés, por determinação de Deus, manda que os filhos de Levi mate todos eles e toda a sua geração, pais, filhos, irmãos, amigos, e até o seu próximo, talvez sejam os vizinhos. E por aí vai, uma sequência de assassinatos cruéis que nem dá para mencionar aqui, mas postarei na descrição do vídeo alguns dos pontos na Bíblia onde você pode confirmar isso. Em Sabedoria Hiperbórea de Nilde de Rosário, passo 3, podemos ver o seguinte: nosso universo material, o planeta Terra e o que ele contém, foram criados por uma entidade chamada Demiurgo, que quer ser adorado como único e absoluto Deus. Mas esse ser não é perfeito e divino, é um plagiador, um enganador e um cruel déspota pseudo-deus, que quer ser servido e adorado. Ele vê os seres humanos como seus escravos e que gosta de sacrifícios de sangue em sua honra. O verdadeiro Deus, aquele que não pode ser conhecido, aquele que é superior e perfeito, não é o Deus deste mundo, mas de um reino etéreo e forte, que é completamente livre de fronteiras e espaço-tempo, o que é a origem. O Demiurgo quis criar um ser superior mais inteligente do que os outros animais e que será, portanto, capaz de organizar e colocar ordem em sua criação. Mas ele falhou muitas vezes fazendo isso, por causa de suas próprias imperfeições. Então, ele desenvolveu um estratagema traiçoeiro para trazer para a Terra os espíritos dos perfeitos, os deuses Osidas, desde o forte reino, e aprisiona-os, a sua densa criação material, as criaturas hominídeas e as animalescas, que eram os mais perfeitos seres que ele foi capaz de criar por si mesmo, de modo que estas criaturas poderiam finalmente evoluir para colocar ordem na sua criação e adorá-lo. Assim, a origem é o reino forte, hiperbórea, a natureza divina espiritual no ser humano, o que nos torna diferentes dos animais. Este mito também está presente em algumas, nos últimos tempos muito popularizado, teorias como a que afirma que os seres humanos são um produto de manipulação genética dos Anunnaki, dos extraterrestres e assim por diante. Vemos, portanto, que espírito é algo diferente de alma, como vimos antes com Agatha e Shambhala. Alma é anímica, é o que os animais têm para serem capazes de viver, e o que os primeiros hominídeos bestiais demiúrgicos tinham. Mas com apenas uma alma, o hominídeo, chamado Pazu, não foi capaz de formar sociedades complexas, e, obviamente, nem civilizações, apenas comunidades pouco animalescas. Eles não poderiam organizar a criação e adorar seu mestre. Assim, o Demiurgo tinha de roubar o espírito dos planos divinos e etéreos, aprisionando-os em seu imperfeito mundo corruptível. Ele trouxe então alguns dos Siddhas imortais que lhe eram simpáticos para procriar com a fêmea de hominídeo. Alguns desses Siddhas, os traiçoeiros, fizeram um pacto com o Demiurgo para ajudá-lo a escravizar os seres humanos. Outros, os Siddhas leais à origem, preferiram o lado dos seres humanos, e ajudá-los a encontrar libertação espiritual. Isto também está presente na maioria das mitologias do mundo antigo, e até mesmo na Bíblia, com os Nepilim, os deuses que procriaram com os seres humanos, dando origem a híbridos referidos como vírias, semideuses, titãs, gigantes ou heróis. Hércules, para os gregos, por exemplo. Além disso, é interessante destacar a analogia com a antropologia. O Neandertal pode ser visto como hominídeo demiúrgico, enquanto o Cro-Magnon é o humano moderno, a mistura entre Neandertal e uma desconhecida raça perdida. Não existe um elo perdido entre eles. Então, nós temos tanto uma alma perecível animalesca, quanto um espírito eterno e divino, duas coisas diferentes. O Demiurgo primeiro e único, tem muitos nomes: Jeová e Enlil Moloch Brahma. Um deles é também Saturno, cognato de Satyan, o deus canibal que devora seus filhos, e também é conhecido como Cronos, o tempo. Porque, como nesta alegoria mitológica, este mundo é governado por uma cadeia alimentar, cada ser vivo se alimenta de outro ser vivo.
E os seres humanos não são os últimos nesta cadeia. Podemos estar no topo da pirâmide visível material do sistema, mas as nossas energias vitais sutis também são devoradas através de uma morte violenta e sangrenta, com assassinatos rituais, massacres, etc., ou até mesmo durante a nossa vida, através de doenças, dores, ansiedade, medo, todos os tipos de sofrimentos, etc. Eles servem para alimentar uma entidade demoníaca. O demiurgo parasita necessita desta energia, a fim de sobreviver a si mesmo, porque ele é um vampiro. O Antigo Testamento está cheio de exemplos de sacrifícios sangrentos e assassinatos rituais para agradar a Deus. Todo o drama é gerado quando o Criador ou demiurgo aprisiona esses espíritos na estrutura e corpo, alma do ser humano, para acelerar a evolução de sua estrutura psíquica. Começa então a guerra entre os deuses reais, que querem libertar os espíritos para que sejam livres na origem, e os deuses traidores, encabeçados pelo Criador do mundo, o deus hebraico Jeová Satanás. A Bíblia foi escrita há milênios depois para distorcer e deturpar a sabedoria hiperbórea, chama Lúcifer de Satanás, mas nem Lúcifer, ou Naotan, é um demônio, nem Satanás significa demônio, apenas adversário. Jeová, o inimigo dos espíritos livres. O bem e o mal são facetas do mundo da ilusão, mas Jeová está mais próximo de ser um demônio, uma essência maligna, porque traiu seus iguais e se pauta pela tirania, traição e desonra. Prostrar-se ou se curvar diante de alguém, isso transmite a essa pessoa que estamos em uma atitude de submissão, fraqueza e servidão. Lembrando, como podemos observar, toda a Bíblia está cheia de razões para sabermos que aquele Deus não é o que queremos em nossas vidas. O que precisamos fazer mesmo é dar vida ao nosso espírito, aquela centelha divina que habita em nosso ser. Provavelmente há meio de abrir esse sistema de segurança que aprisiona o espírito junto à nossa alma, em nosso corpo. Basta para isso procurarmos uma maneira de dialogar conosco mesmo. Tente se imaginar libertando seu espírito. Como sabemos, ele foi aprisionado nesse corpo contra sua própria vontade. Se quisermos dialogar com alguém, por que não dialogar com nosso próprio espírito?